Boa noite, queridos irmãos. Aqui é o Ministério Cristão Fé e Vida. Com alegria chegamos até a tua casa nesse domingo, tendo a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra tem chegado até você e temos nos esforçado a cada domingo para trazer uma palavra que não seja só de ânimo, não seja só de ensino, não seja só de alinhamento, não seja só profética, mas uma palavra que possa vir, de alguma forma, a frutificar daqui a um tempo. Temos trabalhado nesse princípio nos últimos dias. Gálatas diz que tudo aquilo que plantamos, isso colhemos. Então, querido, nós temos plantado uma palavra a cada semana. Uma palavra que fale ao teu coração, que toque a tua vida, que toque a tua família. Por isso eu gostaria que você chamasse nesse momento as pessoas da tua casa, as pessoas da tua família, para que juntos, em um período pequeno, sim, nós pudéssemos estar estudando, lendo a palavra, nos dedicando àquilo que eu creio que é uma das coisas mais importantes para esse tempo em que vivemos. A palavra fala em Amós que muitas vezes o povo ele perece, ele perde a compreensão. E há alguns dias atrás um pastor bem renomado estava falando sobre discernimento, compreender o tempo em que vivemos, discernir o que estamos vivendo. E eu quero, de uma forma especial nessa noite, falar para você que está aqui me ouvindo. Querido, todas as vezes que eu escuto uma palavra e de alguma forma ela me confronta, de alguma forma parece que uma atitude que eu tive, ela casa com aquilo que o pastor está falando, e não importa se seja eu, seja o pastor Marcos Davi ou qualquer pessoa que você assista. E essa palavra fala com você no sentido de confrontar a sua vida, de fazer você pensar um pouco mais, ou até daqui a pouco, dizer assim, o pastor está falando isso para mim, o pastor falou porque eu fiz tal coisa. Querido, saiba que todas as vezes que somos confrontados, Deus espera de nós uma reação ou uma ação, não semelhante ao que a física fala, que cada vez que um corpo bate no outro corpo há uma reação igual ou superior. Não, mas uma reação de olharmos e vermos aquilo que estamos trabalhando em nós. O que estamos vivendo? O que estamos praticando como pessoas cristãs? Porque não adianta de nada nós só termos um termo, só termos um nome de evangélicos ou cristãos. Se nós não vivermos a palavra, não adianta fazer isso, e eu faço isso e deixo de fazer aquilo. Você vai compreender melhor nisso que eu quero trazer nessa noite. Mas antes eu quero salientar, querido, a importância de você estar assistindo os nossos cultos online, de você estar passando essa palavra para outras pessoas, de você insistir com amigos para que eles estejam se inscrevendo no nosso canal. Quanto mais crescer o canal, mais nós podemos ter a condição de atingir mais pessoas. E eu quero que de imediato você abra a sua Bíblia, você que tem Bíblia, você que tem a Bíblia no aplicativo do celular, você que tem a Bíblia daqui a pouco, como eu tenho ela aqui física, que você possa, junto comigo, ler esse texto, que está lá em Lucas, capítulo 9. No capítulo 9, o Senhor Jesus, ele designa os discípulos a irem e falarem da boa nova. Que boa nova era essa? A boa nova de que o Cristo esperado por eles, a entender, querido, Cristo significa ungido, significa aquele que foi enviado. Para quê? Para mudar a história da humanidade. A humanidade caminhava para uma eternidade de separação.
Isaías capítulo 59 fala de pecado. O que faz separação entre Deus e vós são os vossos pecados. O Senhor Jesus, ele veio trazer uma união para que nós pudéssemos de novo estar na presença do nosso Deus. Semelhante ao que foi lá no Éden, quando o homem Adão, ele andava com Deus. Como semelhante a Gênesis, que diz que Enoque começou a invocar o nome de Deus e começou a andar com Deus, e já não era mais ele andando na terra, mas Deus o tomou para si. A compreensão, querido, é importante, o discernimento disso que eu estou falando é importante. Entendermos que Deus, ele quer a nossa vida junto com Ele, junto com o Espírito Santo, junto com o Filho, junto com o Pai, e os três, que manifestam em nós algo que é eterno. Nós somos casa de oração preparada para um tempo de eternidade. E aqui, queridos, Jesus estava dizendo para eles: eu vos dou toda a autoridade. Lá no versículo 1, você quiser abrir, ele fala ali, lá do 9:1, ele diz: então, chamando seus discípulos, lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E ali ele dá várias instruções e ele começa a fazer, querido, com que eles compreendam que a missão do cristão, ela é uma missão que tem um fim. Mas eu quero ir para um outro caminho mais amplo disso. E você abre lá em Lucas capítulo 9, no mesmo 9 que eu estava falando, versículo 20. Antes eles estavam todos ali em torno de Jesus, os discípulos, e ele pergunta: quem dizei que eu sou? Porque uns diziam que ele era João Batista, que tinha ressuscitado, outros diziam que era Elias, que tinha voltado dos mortos, por causa da manifestação do poder que ele trazia sobre a vida das pessoas. E, querida, aqui eu quero abrir um parênteses, dizer para você, esse Cristo aqui é o mesmo de hoje. A dificuldade está, é que nós não conseguimos captar ou conectar a simplicidade do que Cristo estava nos falando aqui. E queremos criar um sistema totalmente diferente. A gente previne isso e fala disso, e salienta isso em algumas pregações, alguns dias atrás, que nós falávamos sobre o texto de 2 Timóteo, que no fim dos dias eles pegariam mestres para si. Mestres de que tipo, querido? É interessante você escutar algumas pessoas no YouTube ou em qualquer rede que você vá trabalhar, ou melhor, você vá assistir. Cara, tem gente para tudo hoje. Tem gente para dizer que o legal é viver com Cristo Jesus de uma forma descontraída, que a graça é uma graça tremenda sobre nós, e uma vez que nós aceitamos Cristo Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, e nós não precisamos se preocupar mais, e não sei o quê. Verdade? Show de bola. Isaías fala isso. Mas, querido, a cada dia que nós vivemos, nós temos que prestar conta daquilo que vivemos diante do Senhor. Por vários motivos. Pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas circunstâncias que nós estamos caminhando, para onde nós estamos caminhando. E tudo isso importa. E aqui, fecha parênteses, Jesus, ele está num momento muito sério. Ele está perguntando: quem vocês entendem que eu sou? E exatamente no versículo 20 diz assim: mas vós, quem dizei que eu sou? E respondeu Pedro, lhe dizendo: tu és o Cristo vindo da parte de Deus. Querido, essa afirmação de que Jesus, o filho de Maria, que tinha andado com as pessoas ali em volta,
Ele era o Cristo. Essa definição que Pedro dá a ele abre, querido, uma compreensão da tremenda forma que Deus achou de salvar a humanidade. A saber, buscando sempre compreender que Cristo é o centro de tudo isso. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio a se tornar pedra de esquina, fundamento para começar a construir todo um reino que vai vir no momento em que Cristo voltar a segunda vez, instituindo definitivamente, querido, porque o rei, ou melhor, o reino só existe se tiver um rei regendo. Ah, pastor, mas hoje Cristo reina sobre nós, querido. Na verdade, a palavra diz que ele virá para reinar. Então são muitas coisas, muitos detalhezinhos que às vezes nós esquecemos e não vemos que nós temos que continuar perseverando, continuar firmes naquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. E eu confesso para vocês que, e tenho falado, e pode parecer uma murmuração até, é difícil você saber o quanto da dinâmica que existe, ou quanto de bom que existe nós estarmos reunidos em um culto presencial, ou quanto é bom nós termos o nosso trabalho com as crianças, semanalmente, as meninas terem esse trabalho lá no balé e as verem, e nós podemos tocar essas pessoas e discernir algumas coisas e orar por essas pessoas. E nesse momento nos é restrito tudo isso. Então eu olhando isso, Pedro ele fala que Cristo, ele era o Cristo, eu puxo imediatamente a compreensão de que todas as Escrituras prometeram. Em Salmo 22, se não me engano, eu anotei até aqui isso, Salmo 22 diz que ele seria transpassado pelos nossos pecados, pés e mãos seriam transpassados. Esse é Cristo, querido, que veio nos trazer salvação eterna, veio nos trazer um novo tempo sobre nós. Só que eu, lendo esse texto, eu fiquei observando o quanto muitas vezes nós precisamos observar a forma que Jesus fazia isso, a forma que ele trabalhava todas essas coisas. E eu trago para esse tempo que eu vivo hoje. E então, aqui Lucas 20, 21 diz assim: e advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem essas coisas, dizendo: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E dizia a todos eles, e aqui, queridos, a minha pregação, ela começa a tomar corpo, porque aqui está a parte que eu quero destacar nessa noite para nós, nesse tempo que nós vivemos. Se algum homem quiser vir após mim, o que significa isso? Se algum homem quiser vir e seguir os meus passos, e eu acho, e daí se eu estivesse na tua frente, eu diria, levante a mão quem quer seguir Jesus e viver os passos de Jesus, e todos nós levantaríamos a mão. Por quê? Porque ele é o nosso referencial, porque é ele que adoramos. E se nós formos olhar a forma que ele tinha, que ele trabalhava, a forma que ele fazia as coisas, nós olhamos e dizemos, este é uma boa forma de conduzir nossa vida. E eu destaquei aqui 3 coisas interessantes que nós vivemos nesse tempo. 3 coisas que nós hoje temos vivido de uma forma muito séria e que nós precisamos olhar. Se você quer vir após mim, seguir os meus passos, se você quer ser como eu fui, ele está dizendo. Olha que interessante. Abre comigo. Lá em Lucas. Perdão, acho que eu anotei errado aqui. Não é Lucas, não.
Abra em João, capítulo 8. João 8. E nós vamos ver uma coisa muito séria que hoje nós vivemos. João 8, 1 diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentou-se, e ele os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, e colocando no meio de todos, lhe disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei que tais sejam apedrejados. Mas tu, o que dizes? Querido, eu quero te mostrar aqui atitudes de Jesus, atitudes práticas em um determinado momento. Isso eles diziam tentando para poderem ter o que acusar Jesus. Porém, inclinando-se, escrevia como se o dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, como eles continuavam a perguntar, levantou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Nenhum, porém, te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, isso é uma discussão muito séria. E quando eu me propus a trazer essa palavra, eu me propus a trazer uma palavra muito séria. Muito séria no sentido de haver muita discussão sobre isso que eu quero falar. E eu quero falar aqui, querido, do quanto nós vemos essa situação que Jesus viveu no mundo em que nós vivemos hoje. E muitas vezes eu vi alguns pregando esse texto de uma forma muito correta, pontuando coisas relativas ao tempo em que Jesus vivia, relativa ao tempo em que tudo isso aconteceu, a forma como se conduziu. Mas eu quero trazer aqui uma coisa séria. Quando Jesus lá em Lucas 9 diz: Você quer vir após mim? Ele está dizendo: Você quer caminhar nos meus passos? Faça aquilo que eu fiz. E aqui ele tem uma atitude muito interessante. Ele olha para aqueles homens que provavelmente tinham abusado de outras mulheres. E aqui, queridos, eu falo do mundo em que nós vivemos hoje, de pais, de avós, de mães, de pessoas em cargo de autoridade, de pastores, de diáconos, de pessoas que têm uma autoridade e abusam das pessoas. Jesus olhou para aquela atitude deles e como que se nem dava bola para eles, porque ele sabia que o coração daquelas pessoas era sujo. Você vai entender tudo isso que eu estou dizendo daqui a pouco. Isso é uma espécie de introdução. A atitude de Jesus é de não condenar essa mulher. Pelo contrário, ser apoio para ela. Ser apoio para ela. Ser apoio para aquilo que ela era vista diante de Deus. Porque, querido, quando eu olho alguém que sofreu nos seus relacionamentos, muitas vezes nós temos a forma de viver e olhar e julgar as pessoas.
mas não sabemos aquilo que aquela pessoa viveu. Nós não sabemos o porquê que ela sofre daquele jeito. Nós não sabemos porquê aquela menina que tantas vezes já traiu, por que ela fez isso? Nós não sabemos como ela foi tratada. Querido, é simples. É simples falar, mas é difícil viver isso. Olha, eu poderia abranger isso, mas eu quero ficar nisso, porque eu quero dar uma continuidade nisso que eu estou falando nessa noite, aqui dentro desses textos que eu estou buscando. Abra em outro texto da palavra, abra em Lucas 19. Vamos voltar então, Lucas 19. Lucas 19. Lucas 18, Lucas 19. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dentre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore, em um sicômoro, para vê-lo, porque ele estava para passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar àquele lugar, olhando por cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apresentando-se ele, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação em tua casa, porque és também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola. Eu não quero entrar nessa parábola, mas é interessante que nós olhamos as pessoas e nós já as condenamos. Porque Zaqueu era um homem que tinha uma vida pública. Ele era alguém que daqui a pouco tinha roubado, era alguém que tinha tomado uma posse, era alguém que tinha feito algo, querido. De forma alguma nós podemos julgar, nós podemos olhar alguém com esse olhar, apesar de que as atitudes mostram quem somos. E aqui eu quero entrar em algo muito delicado. Querido, não adianta você vir me dizer que uma pessoa que não demonstra Cristo no seu viver, e nós vamos ver isso aqui, ela é alguém que eu posso confiar no sentido de entregar minha vida. Querido, eu ouço tanta asneira, que eu me impressiono. As pessoas por causa, e eu falo da minha categoria, alguns pastores deixam pessoas pegarem o microfone e ministrarem em suas igrejas pelo único simples fato dessas pessoas poderem trazer um pouco mais de dinheiro para dentro da igreja. E esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era a salvação, era a luz para a vida das pessoas. Na atitude da mulher que era pecadora, ele disse: vocês não têm pecado? Então atire a primeira pedra nela, porque todos tinham pecado. E todos necessitavam da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nesse caso de Zaqueu, ele merecia a graça, mas eles não olhavam a graça que esse homem merecia ter. Porque esse homem, ele muda a atitude dele. Querido, arrependimento verdadeiro é mudança de atitude. E não venha você me dizer assim: ah, pastor, eu mudei, mas você continua feroz. Não podem lhe dizer uma vírgula sobre algum assunto que você se enfesa. Você fica vermelho, indignado. Vou dizer com todas as letras, querido. Ainda mais porque eu estou do lado de cada câmara, você não pode me bater, você não pode brigar comigo. E também por causa da pandemia, muitas pessoas eu as não a vejo há 140 dias.
150 dias, e daqui a pouco continua mais um tempo e você não vai me ver, já vai ter passado essa raiva que você vai ter de mim nesse momento. Vai te converter. Vai converter esse coração. Vai parar de ser menino e continuar sendo uma pessoa que está sempre se doendo, porque você precisa, na verdade, ser transformado por Cristo Jesus totalmente. O povo estava com fome um outro dia. Era esse primeiro texto aqui que eu não anotei. Mas se não me engano está lá em João 5. E o povo está lá com fome, está desesperado, ele olha para os discípulos e diz assim: dei de comer vocês. E sabe o que os discípulos fazem? Mas Senhor, nós precisaríamos de muita grana. E Jesus disse: não, cara. Mas Jesus, tem um cara aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele pega aqueles pães e ora, e com fé, e é entregue para uma multidão de pessoas aquele pão. Querido, isso eu vejo quanto Jesus estava dizendo assim: cara, às vezes você acha que não é suficiente o que você tem. Para de acumular para ti. E começa a entender que no momento em que eu entrego, eu recebo muito mais. Mas vamos voltar, eu me empolguei um pouco nisso que eu falei de conversão. E lá em Lucas 9, você busca comigo e nós lemos no versículo 23, se alguém quer vir após mim. Aí alguém poderia pegar essa minha palavra até aqui e dizer assim: ó, o pastor falou que nós temos que ajudar as pessoas que são abusadas. E aí, querido, não entra só abuso sexual, mas entra abuso psicológico, entra abuso de autoridade pelo simples fato de ser patrão. Muitos casos. O pastor falou que se a gente sabe de um caso, e querido, isso eu falo, e eu converso com algumas pessoas que trabalham nessa área, e é o correto. Se você souber de alguém que está abusando de uma criança, tanto sexualmente como de outra forma, psicológica, tem que denunciar. Tem que denunciar. Como a mesma coisa, se você vê alguém sendo injustiçado, como aquela mulher estava sendo injustiçada, você tem que intervir. Você tem que ir, você tem que confrontar. Mas se você olhar também alguém como Zaqueu, que estava sendo colocado de lado porque a vida dele tinha sido uma vida de cobrador de impostos e as pessoas não viam ele com bons olhos, não, querido, você tem que orar. Você tem que orar tanto pelo presidente Bolsonaro, como você tem que orar pela vida do Lula, da Dilma. Você tem que orar por essas pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque se eles não tiverem Jesus, eles vão todos juntos com a sua política para o inferno. E aqui, queridos, nós olhamos e nos impressionamos, porque Jesus dava até de comer àqueles que não tinham o que comer. Mas não adianta de nada eu fazer tudo isso, se eu deixar de fazer isso aqui, ó. Porque tem cada um de nós nessa história. Não é só o que eu faço para os outros, mas o que eu faço comigo mesmo. E aqui no versículo 23 ele diz assim: se alguém quer vir após mim, então, faça tudo isso que o pastor falou até agora. Mas não deixe de fazer isso aqui também. Negue-se a si mesmo. Diariamente. O que é negar-se diariamente? O que é a cada dia dizer não para si? Queridos, muitas vezes nós não queremos negar a nós mesmos e nós continuamos achando que o culpado de tudo são os outros. Negue-se a si mesmo é eu dizer assim: cara, eu sou alguém que eu preciso de Jesus e é só Jesus na minha vida. Eu não sou bom o suficiente. Tem alguns que eles se julgam bons o suficiente.
que a vida deles já foi totalmente transformada a ponto de que eles não precisam que alguém chegue para eles e diga assim: meu irmão, tu precisa mudar aqui nessa área, tu precisa mudar naquela área, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo. Negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Cara, tem gente que se arrepia. Uma vez eu li isso para um cara, ele se arrepiou e não queria tomar a cruz dele. O que é a cruz, querido? A cruz é símbolo de morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Mas a cada dia eu tenho que pegar o corpo, esse Miguel, esse homem, apesar dele ser pastor, e dizer assim: cara, vai para a cruz, morre, para ressuscitar um novo homem, ressurreto diante de Deus, uma pessoa transformada. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso, querido? Que nós temos falado muito e praticado pouco. Que nós falamos muito do evangelho, mas nós temos pouca atitude. Nós precisamos crescer, querido, no cada dia nos negar a nós mesmos. Nós temos que crescer nisso de tomar a nossa cruz e de fato seguir Ele, para seguir após Ele com as mesmas coisas que Ele tinha. Forma prática, querido. Eu estava orando essa semana e me veio uma ideia meia louca que eu não consegui entender como fazer ela. Mas depois de muito pensar, orar, algumas coisas que eu li, algumas coisas que eu vi, fiquei pensando nisso, como faríamos? Querido, você deve se perguntar assim: o pastor, ele parou de orar no Facebook, ele estava fazendo umas orações via internet, ele estava fazendo um devocional toda manhã, parou, mas por que será, coisa e tal? Querido, por um simples fato. Eu não quero pessoas, querido, que vivam única e exclusivamente, e aí, querido, pelo amor de Deus, pega a pessoa que está do teu lado, sacode ela e diz assim: acorda, se tu não está prestando atenção, presta atenção agora. Presta atenção agora no que o pastor vai falar. Presta atenção naquilo que ele vai dizer e escuta tudo o que ele está falando no conjunto, não separado. Amados, muitas vezes nós colocamos a responsabilidade em pessoas, o quanto nós temos que tomar algumas atitudes. Para ser mais pontual, o que nós vamos fazer? Como igreja, querido, e Santa Rosa, tem sido feito muito isso, aqui também tem sido muito feito isso, nós distribuímos alimentos. Mas eu estava orando essa semana e Deus me colocou um peso. Miguel, até onde as pessoas que têm escutado o canal, que têm ouvido durante esse tempo de pandemia, e muito mais em Santo Ângelo, em Porto Xavier, que nós não tivemos cultos presenciais, no sentido de que eu e a pastora Márcia temos vindo a cada domingo, a cada quarta-feira, aqui em Santo Ângelo, mas os irmãos não têm vindo ao culto. Em Porto Xavier não tivemos culto por uma decisão nossa, junto com os irmãos de lá. O quanto nós estamos enganjados em tudo isso que tem sido falado? Presta atenção, então. Primeira coisa, querido. Você tem orado junto com a tua família? Ou você só orou naquelas vezes que eu te chamei no Facebook ou no WhatsApp? Você tem orado com a tua família? Você tem chamado a tua casa para oração? Querido, não adianta de nada eu estar todo o tempo conduzindo você em oração se a sua vida é uma guerra sempre e sempre. Sabe, querido, me dói dizer isso, mas muitas vezes nós somos pessoas que nós vivemos exatamente aqui, e essa escritura, os textos bíblicos me levam a isso. Eles eram por empolgação. Cara, eu conheço gente que só vive de empolgação, só vive da música nova que o Alessandro Vilas Boas vai lançar. Falei um cantor aleatório, daqui a pouco muitos nem conhecem. Mas não vive uma vida diária de dizer assim: Senhor, eu estou centrado contigo. Porque, querido, estar centrado com o Senhor, em primeiro lugar, é compreender que Cristo é o centro. Em segundo lugar, que ela vive em comunidade, porque a gente sempre fala isso, né? Quantas vezes a gente já ensinou isso?
Que nós temos a oração de Mateus 5, que fala de uma oração individual, mas fala de uma continuação ali que me dá um entendimento de coletivo para me abençoar a todos. Vamos fazer a diferença, querido. Então, em primeiro lugar, ore com a tua casa essa semana. E não ore só essa semana. Seja uma pessoa que tem isso como hábito, como atitude. Negue-se a si mesmo. Vamos orar. O pastor mandou orar. Vamos negar a nós mesmos. E durante a oração, querido, tome a tua cruz e diga: Senhor, eu não tenho sido um pai que os meus filhos precisam. Como é um pai que um filho precisa? Querido, em primeiro lugar, é o homem que, ou o homem, pai, mãe, no caso eu estou falando, são eles que oram e abençoam a vida dos seus filhos. Ah, mas os filhos não querem fazer as coisas que eu tenho, pastor. Não sei o que, querido. Se você estiver orando, vai haver fruto daquilo que você está fazendo. Primeiro lugar, querido, quando eu olho as atitudes de Jesus aqui, essas 3 que eu disse, eu fico pensando quantas mulheres estão sendo abusadas e nós não temos tido nem a dignidade, dentro da nossa família, de orar para que Deus mude a história daquela pessoa, daquela família. Eu vivi na minha infância com homens que abusavam das suas esposas, principalmente no sentido de que eles trabalhavam e pelo fato deles trabalharem, trazerem o dinheiro, eles humilhavam suas esposas. Nós temos que orar para que isso mude, para que isso seja uma transformação e começar dentro da nossa casa. Mulheres, porque o homem, ele é alguém mais calmo, querem tomar a frente. E aí você pode estar rindo, querido, mas isso é muito sério que eu estou trazendo nessa noite. Porque nós precisamos ir e tomar a nossa cruz e morrer diariamente para poder ressuscitar de uma forma gloriosa diante do Senhor. Queridos, quando eu olho a forma como Jesus distribuía alimentos, eu me pergunto, querido, não, eu vou levar lá um pacote de massa, 1 quilo de arroz, uma cesta básica que o pastor vai dar para alguém. Queridos, então, esse mês que está começando, de agosto, nós vamos fazer algo diferente. Presta atenção. Eu dei uma instrução. Ore como família. Pastor, minha esposa não quer orar, minha filha não quer orar. Vai você para o quarto, homem. Pastor, meu marido não quer orar, minha filha não quer orar, meu filho não quer orar. Vai você, mulher. Dedica um tempo para o Senhor. Dedica um tempo para a leitura, um tempo para a oração. Vai você buscar. Sobre alimento, querido, nós vamos fazer algo. Eu quero te desafiar. A cada pessoa que está me escutando agora, a você procurar alguém na sua cidade que tenha uma necessidade de alimento e você entregar. Ai, pastor, o senhor é louco por causa da pandemia, eu não vou. Se resguarde. Coloca álcool gel na mão, passa álcool gel nos produtos que você vai doar, uma cestinha básica simples. 1 quilo de arroz. Vai durar 2 dias para a família que você viu que tem uma necessidade. Queridos, é aquela pessoa que passa toda noite, no final da noite, no caminhão, que recolhe o lixo, aqueles rapazes, que em muitos casos fazem parte de cooperativas, que tem poucos recursos, é aquele cara lá. Ô moço, dá uma paradinha, olha aqui, ó, reservei para vocês 1 quilo, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, uma porçãozinha de carne de frango, né? Cada pessoa que está me escutando, eu te desafio a seguir após Jesus, negando a ti mesmo, tomando a tua cruz e o seguindo. Como? Com atitudes. Você vai orar como família. Você vai entregar uma cesta de alimentos. E o que nós vamos fazer, querido? Aí, depois que você fizer isso, não é para glorificar o teu nome, mas você vai mandar uma mensagem: pastor, entreguei uma cesta de alimentos com tantos quilos. E nós vamos somar isso no final do mês. E nós vamos ver quanto nós entregamos como igreja
Para que isso, querido? Para dizer assim, ó, cara, eu estou aprendendo a fazer a diferença, mesmo que ninguém me veja. Mas para que haja fé no coração de muitos, é necessário que se mostre. Se mostre alguma coisa. E, querido, quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a pensar como nós podemos honrar uma pessoa também. Amado, eles estão enlouquecidos. Até tem gente que está me olhando agora, ou vai me olhar porque eu vou mandar uma mensagem e vou dizer, ó, falei sobre você. Está chegando o novembro. Está chegando o tempo de você receber uma visita de alguém dizendo, vote em mim. Eu quero fazer uma campanha com você. Primeiro, de você orar na sua casa, como família. Segundo, de você distribuir alimento para alguém da tua comunidade. E em terceiro, mande uma mensagem para quem você sabe que vai se candidatar. E diga para ele, eu estou orando para que Deus transforme a tua vida. Bem, uma tijolada no meio da cara mesmo. É isso que eu estou falando nessa noite. É nós dizermos assim, cara, eu estou orando por você, mas Deus está te olhando. O que você quer fazer? Porque, querido, com pandemia ou sem pandemia, vão fazer a eleição. E nós, como cristãos, temos que tomar a atitude de ir contra, pastor. Não, querido, de orar para que o melhor aconteça. Pastor, mas não aconteceu aquilo que eu queria. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É a compreensão, querido, que esse mundo ele só vai ser transformado de verdade quando o reino de Cristo Jesus da segunda vinda vier e pousar sobre todo o mundo. E definitivamente se tornar um mundo mudado pelo Rei dos Reis, a saber, Cristo Jesus. Pastor, eu não entendi muito bem como é que é isso. É simples, querido. Eu estou lendo aqui que o Cristo, aquele que havia de vir, ele veio. E as atitudes dele mostraram quem ele era de verdade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E como eu posso ir e fazer aquilo que ele fez? Uma frase, como andar nos passos de Jesus? Para você andar nos passos de Jesus, negue-se a você mesmo. Tome sua cruz e siga ele a cada dia. Quais foram as atitudes que ele tomou? Ele deu comida aos pobres, ele abençoou aqueles que não tinham nada, ele advogou a causa daqueles que eram condenados e ele abençoou a todos. Então, nós como igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, nós temos que aprender a orar dentro da nossa casa. Você não tem que ficar dependente da minha oração. Ah, pastor, mas o senhor ganha dízimo e oferta para orar por nós. Sem dúvida nenhuma, querido, manda todo dia oração, pedido de oração no grupo da igreja, manda, nós vamos orar. Porque, de fato, essa é a nossa função. Mas se você, dentro da sua casa, não tiver uma busca verdadeira no Senhor, não adianta o pastor Miguel, não adianta você pegar uma foto minha e colocar lá na sua sala e dizer, vai ser abençoado que o pastor Miguel está orando por mim. Não, querido, se você não tiver essa atitude, nada vai mudar na sua vida. Você vai ser sempre esse chorão, reclamão, sempre. Você precisa orar como família. Mas, querido, queremos também ter obras de justiça, atos de justiça. Ache uma família perto da sua casa que tem necessidade, um rancho simples, um pouquinho, nem que seja, pastor, mas eu não tenho quase nada. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar no momento que você entregar alguma coisa. Entregar nem que seja 1 quilo de alimento para alguém, querido. Pastor, o senhor não quer que leve para o senhor? Não, querido, pode trazer, querido. Eu entrego, eu tenho muitas pessoas. Tem uma família que nós estamos abençoando nesses últimos dias, porque são famílias separadas, que têm uma necessidade maior que outras. Graças a Deus, dentro da igreja, todos nós estamos trabalhando. Aqueles que não têm, que chegam no nosso meio e não têm emprego, nós oramos e o Senhor tem nos abençoado e eles têm começado a trabalhar. Então, tem o seu sustento. Glória a Deus por isso. Mas há pessoas que não têm, e aí o que a gente faz? A gente abençoa.
Você pode trazer seu alimento, nós vamos entregar. Você pode trazer sua cesta básica, nós vamos entregar. Mas eu quero que você tenha essa oportunidade de você fazer isso. E aí você vai me dizer, pastor, entreguei lá para uma família, tanto. Nós vamos anotar e nós vamos dizer, querido, tanto nós entregamos, porque nós acreditamos na bênção que a igreja traz para o todo. E, querido, também, dentro de tudo isso que eu falei, mande uma mensagem para aquela pessoa que você conhece, que vai se candidatar, e diga para ela, eu tenho orado por ti. Não é dizendo, eu vou te abençoar para que tu te eleja, não. Eu estou de olho, orando para que tu seja bênção na vida de outras pessoas. Querido, e é isso que o Evangelho é. O Evangelho, todo dia, quando nós acordamos, ele não é só algo que eu já li, aquilo que eu descobri. Não, ele é uma boa nova. Como eu vou viver esse dia melhor? Queridos, e eu confesso, para mim tem sido difícil algumas coisas, porque eu gosto de estar junto das pessoas, eu gosto de sair, de conversar, é difícil. Mas a minha oração nesse tempo é, Senhor, vem com teu poder sobre nós e nos ensina tudo o que precisamos aprender para quando voltarmos. E eu creio que as coisas estão indo para o seu lugar em nome de Jesus. Não sei quanto tempo vai demorar ainda. Todas as coisas, nós sejamos muito mais efetivos no amor e na graça. Quero orar contigo, feche teus olhos, quero abençoar a tua casa e a tua vida. Pai, nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um que está nos escutando, aonde chega esse canal do YouTube, Senhor, aonde chega essa mensagem que foi pega pelo Facebook ou qualquer tipo de rede social, Senhor, e eu quero abençoar essas pessoas. Eu quero orar, Senhor, para que o coração delas esteja sendo curado. Se por um momento na vida foram tocados de forma errada, se foram tocadas as vidas dessas pessoas, tanto o menino quanto a menina, tanto o homem quanto a mulher, Senhor, eu oro por cura do interior dessas pessoas, cura do psicológico delas, cura para que o teu nome seja exaltado sobre a vida delas. Como eu também oro, Senhor, para que tu venha, Senhor, nos dar a condição de abençoar a vida de outras pessoas, abastecer a casa de outras pessoas com alimento. Nós queremos ter essa experiência, cada um na sua família, Senhor. Como eu quero abençoar, Senhor, tudo aquilo que tu vai nos falar nesse tempo. Eu oro também, Senhor, e digo, Senhor, quero negar a mim mesmo a cada dia, quero tomar a cruz e seguir-te, Senhor, porque ainda, Senhor, quero ver o teu nome sendo exaltado através do meu nome, para que seja entregue toda a honra e toda a glória a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Quero salientar, querido, que estamos findando o mês de julho, iniciando o agosto. Sua contribuição é muito importante. De fato, ainda temos dificuldade em algumas áreas nessa questão financeira, principalmente em Santa Rosa, porque os irmãos têm um aluguel que tem sido um valor que tem nos puxado. Mas esteja contribuindo, esteja entregando o teu dízimo na data, querido, na data em que você tem um costume, para que nós não precisamos esticar as nossas contas. Dê teu dízimo, dê tua oferta, dê o teu melhor, porque eu creio que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, e uma delas é essa, aprender a entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Que Deus te abençoe nessa noite e te guarde. Fale contigo, fale com a tua casa. Distribua, mande esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.